Essa aqui já é minha água. Aleluia. Quem estava na conferência Aliança ontem? E terra, foi bênção ou não foi? Jesus amado, olha que foi coisa por falar. A gente pode passar uma semana que não acaba o assunto, irmãos, é forte demais. E esse mês inteiro aqui na igreja estamos falando sobre aliança. E hoje não poderia ser diferente. Vamos continuar falando sobre aliança. Na semana passada falamos sobre aliança. Hoje vamos continuar falando sobre aliança. E até o final do mês assim o será. Em nome de Jesus Cristo. E hoje eu quero compartilhar um texto que fala de aliança. Da palavra de Deus. Um dos que mais fala ao meu coração, fortemente ao meu coração. E vez ou outra eu tenho citado esse contexto aqui na igreja, mas hoje mais uma vez eu vou ministrar essa palavra na íntegra para a igreja, para a noiva de Cristo. E eu queria que você se colocasse em pé, abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17. Aleluia. 1 Reis, capítulo 17. Na verdade, vamos ler outro texto. Vamos ler 1 Reis, capítulo 19. Depois você vai voltar para o 17. 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. De repente, vocês ficaram em silêncio. Reverência com a palavra, né? É isso. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. Amém ou amém? Amém? Dá uma olhada perto de você e vê se tem alguém sem Bíblia. E aí você compartilha de sua Bíblia. Ou se alguém com dificuldade de encontrar, você o auxilia a encontrar o texto da palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 19, no versículo 3, diz assim: O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando em Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Mais uma vez, o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Aleluia. Senhor, nós queremos te louvar pela tua palavra, que agora nós vamos mais uma vez ministrar a tua igreja. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, que aquilo que o Senhor tem gerado no nosso coração para o dia que se chama hoje, para esse tempo nesse lugar, se cumpra mais uma vez aqui, Senhor. Que eu diminua, que o Senhor cresça, Senhor, e que a sua palavra seja ministrada. E ao ser ministrada, seja como semente lançada em boa terra. E eu profetizo que os corações dos meus irmãos, das minhas irmãs aqui, são a boa terra, que vai produzir fruto a 30, a 60 e a 100 por um, a partir da tua palavra, que essa semente que sempre é boa, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Se você conhece um pouco da Bíblia, se você está envolvido, né, com a questão da aliança, se você estava com a gente aqui há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, você já sabe exatamente de quem nós vamos falar. Hoje nós vamos falar sobre o moço de Elias. Fala assim, o moço de Elias. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, esse versículo único que nós lemos agora, e vamos ler outros textos daqui a pouco, ele fala justamente quando Elias, quando ficou com medo de Jezabel, ele então fugiu, e antes de fugir para o deserto, ele passou em Berseba, que é da terra de Judá, e deixou ali o seu servo, deixou ali o seu moço, e então fugiu. Esse é o contexto que nós vamos falar aqui, para falar sobre o moço de Elias, em cima desse contexto do moço de Elias, falar sobre aliança. Queridos, todo profeta no Antigo Testamento, ele tinha junto dele um discípulo. Esse discípulo era escolhido pelo próprio profeta. Existia ali pessoas que queriam seguir os profetas, queriam desenvolver o ministério profético. Então os profetas passavam e escolhiam meninos, moços, rapazes, 1, 2 ou somente um, que iria seguir esse profeta, e esse profeta ia tê-lo como ajudante, ia tê-lo como companheiro, ia tê-lo como uma companhia pela viagem por onde eles passassem,
ia ter ali alguém para acompanhá-lo. E esse alguém, em troca desse serviço de carregar a bolsa, de carregar a carga, de ajudar o profeta, de estar junto do profeta, receberia como pagamento, receberia como bônus a mão profética daquele profeta sobre a sua cabeça. A unção profética seria ministrada sobre o discípulo do profeta. E assim acontecia sucessivamente. Sempre havia um menino aprendendo o ofício profético através da vida de um profeta. E aqui nesse texto que nós lemos, a Bíblia está falando que Elias pegou esse seu moço e deixou ali em Berseba. E deixou aquele moço ali e fugiu para o deserto, porque no contexto que nós estamos falando, ele tinha acabado de derrotar os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, ou de Acera. E ali então Jezabel tomou conhecimento e mandou um recado para ele: amanhã mesmo, a essas horas, eu vou fazer com você o que você fez com meus profetas. E Elias teve medo e fugiu. E nessa fuga, mais uma vez, repito, ele deixou esse moço ali em Berseba e seguiu o seu caminho, seguiu sua viagem. Pois bem, por que eu tinha pedido para você abrir aqui em 1 Reis capítulo 17? Porque a partir desse capítulo 17 nós vamos ver o que esse menino aprendeu com o profeta Elias. Porque ele era um discípulo de Elias. Porque Elias era um homem de aliança. Fala assim, Elias era um homem de aliança. Porque os profetas eram homens de aliança, eles tinham uma aliança com Deus, eles conheciam o Deus da aliança, eles tinham aliança com Deus, eram homens da aliança, homens da circuncisão, homens da aliança, e os seus discípulos também o eram. Então Elias, ele veio falando e ministrando sobre esse garoto, e a partir do versículo 17 aqui, a gente vai ver o que Elias fez em nome do Senhor, e esse menino presenciou. Esse menino estava junto dele, acompanhou Elias e aprendeu muita coisa com o profeta Elias. A partir do capítulo 17, você pode deixar marcado aí, circulado na sua Bíblia para você ler em casa se quiser. Mas olha só, Elias profetizou aqui a partir do capítulo 17, em tempo de seca, que a seca findaria, e somente assim, Elias profetizou um período de seca que findaria somente segundo a sua palavra. Elias falou assim, ó, sobre a minha palavra não vai chover, e não choveu por 3 anos, e esse garoto estava lá, esse moço estava lá, e depois Elias falou assim, agora vai lá e vê se a chuva está vindo. 3 anos depois, esse menino foi lá e voltou. Elias, não tem nada, não tem chuva, não tem sombra de chuva. Volta lá, olha de novo. Elias, não tem nada, não tem chuva, não tem sombra de chuva. Volta lá de novo. E o menino voltou e falou assim, tem uma nuvem pequenininha do tamanho da mão de um homem. E ele falou assim, vai lá e avisa o rei Acabe para se preparar, porque vai chover. Então esse menino viu Elias falar assim, sobre a minha palavra. Elias não falou assim, sobre a palavra de Deus, segundo disse o Senhor, ou assim diz o Senhor. Elias não falou isso. Elias falou assim, sobre a minha palavra não vai chover, porque aqueles que têm aliança com Deus na terra têm autoridade da palavra. Aleluia. Tem autoridade na palavra. Deus honra a palavra do seu aliançado. Olha para a pessoa que está do seu lado. É para olhar mesmo. E fala assim, Deus honra a palavra do seu aliançado. E esse menino viu isso acontecer. Elias foi alimentado por corvos de manhã e à tarde todos os dias. Esse moço viu isso acontecer. Elias multiplicou a farinha e o azeite da viúva. Esse moço viu isso acontecer. Elias ressuscitou um rapaz. Esse moço viu isso acontecer. Elias, como eu disse, matou os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Aserá, e o menino viu isso acontecer. Elias clamou o fogo do céu, o fogo desceu, e Elias viu isso acontecer. Lembra quando Elias falou assim, preparem o altar, bota as pedras, faz um rego em torno, joga água, joga mais água, joga mais água, joga mais água. Esse menino com certeza estava jogando água ali naquele altar. Ele estava lá. Ele viu isso e tudo e falou assim, agora deixa comigo que eu vou orar. E o fogo desceu e lambeu água, a pedra, altar, holocausto, tudo. Esse menino viu isso acontecer. Então quem anda com o profeta, quem é aliançado com o profeta, vê o poder de Deus na terra, amém? Você quer ver o poder de Deus na terra? Seja aliançado com homens e mulheres de Deus na terra. Não faça aliança com crente calça frouxa, querido. Não faça aliança com crente meia boca, com crente medíocre, com crente mais ou menos. Se tu quer ver o poder de Deus na terra, faça alianças com homens e mulheres de Deus nessa terra. Por quê? Porque esse menino, ele falou assim, fiz aliança com o cara certo. Eu escolhi o profeta certo para poder caminhar com ele. Porque com ele eu estou tendo experiências que eu não teria com mais ninguém. Com ele eu tenho visto parar a chuva, descer fogo do céu, voltar a chuva. Eu tenho visto Deus fazer maravilha. Eu tenho visto morto ressuscitar. Eu tenho visto azeite se multiplicar. Eu tenho visto tanta coisa.
Porque ele estava alinhado com Elias. Esse menino estava alinhado com Elias. Elias orou para que não chovesse, como eu disse, choveu, depois choveu. A mão do Senhor veio sobre ele, cingiu os lombos de Elias, e ele correu mais rápido que os cavalos de Acabe. Esse garoto viu isso. Esse garoto estava lá. Tem um monte de gente que nunca viu o poder de Deus, nunca experimentou o poder de Deus, porque não anda em aliança com homens e mulheres de Deus. Ei, deixa eu falar para você, principalmente para a classe de integração que está caminhando comigo todo domingo de manhã para ser batizado. Você quer ver o poder de Deus? Hoje nós falamos inclusive sobre o poder do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo. Você quer ver o manifestar do Espírito Santo? Para de andar com quem não te leva para Jesus e começa a andar com homens e mulheres de Deus. Você vai ver o poder de Deus na terra. Faça alianças com homens e mulheres de Deus. Fala assim: tu me ensina o que tu sabe, tu me ensina a ler a Bíblia, tu me ensina a orar, tu me ensina a fazer devocional, tu me ensina a perceber a presença do Espírito. Começa a andar com homens e mulheres que são aliançados com Deus. Faça aliança com esses homens e você verá, irmão e irmã, o que Deus vai mostrar para você nessa terra. Aleluia. Esse menino estava lá. Ele estava ali. Por quê? Porque os profetas tinham o costume de ter um discípulo junto dele ali. E esse menino estava lá e viu tudo, presenciou tudo durante todo esse tempo. Você está andando perto de quem para ver a glória de Deus? Perto de quem você está caminhando para ver o poder de Deus? Começa a pensar quais são as pessoas que você mais tem passado tempo juntos. Quais são as pessoas que você mais compartilha da tua vida? Quais são as pessoas que você tem uma aliança? E começa a observar se essa aliança está te levando para perto de Jesus ou para longe de Jesus. Se essa aliança está te levando para o sobrenatural de Deus ou para as coisas do mundo. Quem são as pessoas com as quais nessa terra você tem aliança? Porque há alianças nessa terra que podem ser quebradas. Na verdade, a única que não pode ser quebrada é o matrimônio. Todas as demais não pode assim, não deve, porque tem muita gente quebrando a aliança do matrimônio. Mas o conselho que eu te dou aqui, com exceção da aliança do matrimônio, porque pode ter homens ou mulheres aqui que seu cônjuge ainda não é de Jesus, com exceção dessa aliança, que depois na outra pregação, inclusive para casais eu ministro sobre isso, todas as outras alianças que te levam para longe de Deus, você pode quebrá-las. Aliás, você deve quebrá-las. Porque você tem que a partir de hoje estabelecer aliança com homens e mulheres que te levam para perto de Jesus. Pastor, mas por que o senhor falou para eu não quebrar a aliança do meu matrimônio? Porque o que Deus juntou o homem não pode separar. E eu não sou um louco para falar assim, separa da tua esposa, separa do teu esposo. Pelo contrário, eu vou profetizar. Seu cônjuge vai se render ao seu Deus. O seu cônjuge vai adorar o Senhor junto contigo nesse lugar. Quem recebe isso, dá uma glória a Deus bem alta aí. Pastor, por que você está profetizando? Porque a gente vê isso acontecendo o tempo todo. Temos exemplos aqui na igreja, e não poucos, de homens ou mulheres que caminhavam sozinhos e hoje caminham com a sua família. Aleluia! Então quem anda com o profeta, quem é aliançado com o profeta, observe e experimenta do sobrenatural de Deus na vida daquele profeta. Quem tem aliança com o profeta é abençoado pela aliança que tem com o profeta. Porque o profeta tem aliança com Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Fala assim, o nosso Deus é um Deus de aliança. Se você quer saber mais um pouco acerca disso, assiste lá no YouTube a pregação do domingo passado. Está lá, aliança é o tema. Está escrito, está falado, está tudo lá. Para tu pegar o contexto, quem não estava aqui no domingo passado. O nosso Deus é um Deus de aliança. Ele faz aliança, Ele fez aliança, Ele renovou a aliança. Só, querido, que toda aliança passará por uma prova. Assim, toda aliança passará pela prova. Então, depois de tudo isso que eu testemunhei para você aqui, que eu falei muito rápido do que o profeta Elias fez na terra, um pouco do resumo que ele fez na terra, e que esse moço estava ali, presenciou e até participou. O profeta Elias começa a enfrentar a primeira crise no ministério dele. Ele fala assim, todo ministério passa por crise. Quem nunca teve uma crise aqui, levanta a mão. Quem nunca pensou em chutar o pau da barraca aqui, levanta a mão. Eu até botei no bolso. Porque fica a tentação. Porque todo mundo passa por crise, todo ministério passa por crise.
E qual era a primeira crise do profeta Elias? É essa que nós conhecemos. Ele foi ameaçado por Jezabel por ter matado seus 450 profetas. Ela mandou um recado assim, mandou um mensageiro lá para falar para Elias assim: amanhã, a essa mesma hora, tu vai estar morto, igual os meus profetas, igual você fez, a fio de espada. E ele teve medo, e ele ficou assustado. Quando essa mensagem chegou ao ouvido de Elias, ele temeu pela vida dele e tomou uma atitude. Ele estava com medo, tomou medo de Jezabel e ele tomou logo uma atitude. Qual foi a atitude? A atitude é o texto que nós lemos, de 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. Ele correu, pegou esse menino, pegou esse moço, que a gente chama o moço de Elias, deixou em Berseba e fugiu para o deserto. Na crise dele, ele falou assim: eu vou proteger esse menino. Essa foi uma atitude nobre de Elias. Ele não estava preocupado em salvar só a vida dele, mas também queria salvar a vida do seu aliançado. Foi assim: quem anda em aliança sempre terá alguém que vai ajudá-lo a se salvar. Porque um aliançado nunca anda sozinho. Sempre vai ter alguém para te ajudar. Sempre vai haver alguém para te proteger. E Elias falou assim: eu vou fugir, mas antes de fugir, esses homens, esses soldados de Jezabel vão vir atrás de mim. Eu vou fugir, mas antes de fugir, eu vou pegar esse meu discípulo e vou levá-lo para Berseba para protegê-lo. E assim ele fez. O profeta, zelando pelo moço da sua aliança, o colocou lá em Berseba para protegê-lo. Quem tem aliança sempre vai buscar meio de preservar e proteger a vida dos seus aliançados. É por isso que a aliança protege, porque quem anda em aliança sempre vai lutar para proteger a vida dos seus aliançados. Quem aqui tem irmão? Irmão assim, mais ou menos da sua mesma idade, igual Alvin, Maurinho, eu e meu irmão e tal. Eu não sei vocês, mas eu e meu irmão lá, Bernardo e Brian, cadê o Brian? Brian estava aqui. Bernardo e Brian, não sei como é que era lá, Claudinho, você que é o pai dos meninos, mas lá em casa, eu e meu irmão, o pau roncava. Meu irmão é um ano mais novo que eu e ele queria ser mais bravo que eu. E aí, irmão? O negócio ficava azedo. De minha mãe chegar em casa e bater em nós dois, porque ficamos o dia inteiro se batendo, ela chegava em casa, batia nos dois, botava os dois de castigo. Isso era eu e meu irmão. Mas quando a gente estava na rua e alguém arrumava treta comigo ou com ele, aí fechou o tempo, meu irmão. Aí a gente se protegia, porque nós temos uma aliança. E aí era nós dois, não era assim, César? Contra todo mundo, César e Alexandre, era assim ou não era? Podia vir o bairro inteiro, meu irmão, só que não era, né? Mas podia vir quem fosse, era eu e ele. Em casa a gente se engalfinhava, mas na rua, aliança formada. Por quê? Porque quem tem aliança protege um ao outro. Aquelas irmãs tudo lá, como é que era, Thaís? Em casa, mas na rua, você vê a menina, vaza todo mundo que elas chegarem. É assim, meu irmão. Uma protegendo a outra, um protegendo o outro, porque o aliançado vai buscar meios de proteger a vida dos seus aliançados. Aleluia. Fala comigo assim. Esse negócio chato é didático, tá? Aliança protege. Muito bem. Depois que Elias deixou o moço dele ali, ele seguiu o caminho para o deserto, sentou lá e pediu a morte. Lembra disso? Queria morrer, deitou debaixo da árvore, me mata, Deus. Aí ele dormiu. Aí quando ele acordou, tinha um anjo que preparado almoço para ele, água fresca, almoço quentinho. Come, Elias, come e bebe que a jornada é longa. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo. Acorda, Elias, a jornada é longa. Ele comeu, bebeu e seguiu o caminho. Aí ele seguiu o caminho dele. E Elias, naquele momento, vivendo a sua pior crise ministerial, estava com medo, desesperado, no deserto, e agora estava sozinho. Mas nós acabamos de falar que um aliançado nunca anda sozinho. Mas para preservar a vida do seu aliançado, que era o moço de Elias, o seu discípulo, ele o deixou em Berseba e foi caminhar sozinho, seguiu o ministério sozinho. Só que o que intriga a gente é assim: por que um homem de aliança estava sozinho? Porque às vezes a gente fala que tem aliança e quando a gente está na nossa maior crise a gente está sozinho. Quando a gente precisa de ajuda, pastor, eu estou contigo. E aí fala contigo os irmãos lá da célula, líder, fala contigo, conta comigo, meu líder, conta comigo, minha líder. E quando tu olha para o lado, cadê? Cadê? Onde que está? Por que isso acontece?
Por que ele estava assim? Ah, pastor, não tu acabou de falar, deixou o menino lá em segurança. Tudo bem, ele deixou o menino em segurança, mas você percebe que o menino não fez esforço nenhum para seguir com o profeta? O menino não fez esforço algum para seguir com o profeta. Ele viu o profeta fazer maravilhas, fazer parar a chuva, descer fogo do céu, alimentar os outros. Ele viu tudo isso que eu falei para vocês e muitas outras coisas. Só que o profeta entrou na primeira crise dele, e o profeta, por causa da aliança, protege o menino, mas o menino, na aliança, não protegeu o profeta. Que aliança é essa que só um lado funciona? E você aprendeu no domingo passado que quando um lado não cumpre o pacto, os dois lados saem no prejuízo da aliança. Que aliança é essa que só um se preocupa? Que aliança é essa que só um intercede? Que aliança é essa que só um protege? Que aliança é essa que só um está envolvido em cumprir todos os votos da aliança? E quando o profeta, na sua maior crise, sua primeira crise, a maior que ele teve, ele se achou sozinho. Esse menino, a gente não vê no texto bíblico nenhuma tentativa de permanecer. O que acontece com ele? Depois que ficou em Berseba, ele some de cena. Nunca mais falou-se desse moço. Ele era discípulo de Elias. Lembra lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus sobe o monte? Quem estava lá no monte? Jesus, Moisés e quem? Elias. Ele era discípulo desse cara, velho. E ele deixou o cara na furada, sozinho, no deserto, no tempo da crise. Feche seus olhos aí. Quando a gente fala de aliança, às vezes parece que a gente está advogando causa própria. Mas na verdade a gente está trabalhando para proteger a noiva, que é a igreja do Senhor. Você está na célula, você serve o Senhor lá na célula, glória a Deus, aleluia. Mas pensa direitinho se algum dia você não deixou seu líder, sua líder caminhar sozinho ou sozinha. Aquele dia que você percebeu que ela não estava bem, que ele não estava bem, e você fez de conta que não percebeu nada. Ele estava no deserto, ela estava num deserto espiritual ou emocional, e você disse que podia contar contigo, mas você deixou ele caminhar sozinho. Se o aliançado não anda sozinho, por que o seu líder está caminhando sozinho? Onde que você está quando o seu líder precisa de você? Que aliança é essa que só um lado funciona? Pode abrir os olhos. Esse menino, ele não se movimentou. Ele não fez nada de prático para estar perto do profeta. O profeta deixou ele lá e ele ficou, sabendo que o profeta estava correndo risco. Sabendo disso, porque a primeira jornada da fuga ele estava junto, tanto é que chegou em Berseba e ele ficou, porque o profeta o deixou. Ele seguiu o caminho sozinho. Querido, escuta uma coisa. Todo aliançado é fiel ao seu líder e jamais o abandona. Todo aliançado é fiel ao seu líder e jamais o abandona. Fidelidade não se prova com palavras, são nas atitudes que o crédito da fidelidade é gerado. A fidelidade não fala, estou contigo, pastor. Na hora da treta, tá mesmo. São as atitudes práticas que geram crédito de fidelidade. Isso é aliança. E isso é provocativo mesmo. É para você entender que tipo de igreja você tem sido. Uma igreja que anda em aliança ou uma igreja que anda só de discurso? Porque a aliança é provada na prática. Porque discurso nós temos maravilhosos por aí. Tem gente que é muito bom de retórica, mas é muito ruim de prática. E a aliança é aprovada na prática, na atitude, no comportamento. Aquele menino era um aliançado de Elias e deixou Elias sozinho. Se um homem como Elias teve todos esses
fez todas essas maravilhas, ficou com medo e intimidado. Todos nós podemos ficar com medo e intimidados. Como já dissemos, todos nós entramos em crise em muitos momentos. Agora, quem está conosco quando a gente está na crise? Ei, líder, pensa direitinho. Lá na sua célula, quando você estava em crise, no seu ministério, crise se queria continuar liderando a célula, crise se queria continuar cuidando de ministérios aqui na igreja, cuidando dos departamentos da igreja. Quem é que estava junto de você te ajudando? Esse ou essa tem aliança com você. Porque nós muitas vezes escolhemos para estar do nosso lado pessoas que vão nos abandonar. Esse menino foi escolhido por Elias, porque eram os profetas que escolhiam seus discípulos. E esse menino o abandonou, ainda que Elias o tenha deixado lá, ele não fez o pacto dele da aliança cumprir. Ele deixou Elias embora sozinho. São nessas horas de dificuldades, queridos, que saberemos o nível de aliança dos que ficarão ou não ao nosso lado. Toda aliança vai passar pela prova da fidelidade, lealdade, integridade e da honra. Toda aliança vai passar pela prova. Toda aliança vai ser provada. Vai passar pela prova da fidelidade, lealdade, integridade e da honra. Toda aliança. Vai chegar uma hora que você vai ter que provar na prática se você honra, se você é fiel, se você é leal, se você é íntegro. E se você tem participado da nossa escola dominical, você já aprendeu os conceitos todinhos aqui de aliança. A gente está o ano inteiro falando disso na escola dominical. Só que Elias ali, ele não parou. Então você conhece a Bíblia, e depois da segunda vez que ele se alimentou, acordou, se alimentou, ele seguiu o caminho dele, por uma viagem de 40 dias, 40 noites, até o Monte Sinai. E lá, Deus deu a ele novas orientações. Então o que aconteceu com Elias? Sozinho no deserto, abandonado. Ele comeu a primeira vez, dormiu. Comeu a segunda vez, seguiu o caminho. 40 dias, 40 noites. Chegou no Monte Sinai, se escondeu na caverna. O Senhor apareceu para ele na caverna. E aí o Senhor deu para ele novas instruções. Fala assim: o Senhor continua falando com aqueles que são fiéis à aliança. Elias foi fiel à aliança, ele preservou o menino. E Deus falou com ele, o menino sumiu de cena. Abre aí, 1 Reis capítulo 15. Perdão, 1 Reis capítulo 19. 1 Reis capítulo 19, versículos 15 e 16. Diz assim: então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Mais uma vez, o Senhor disse a Elias: vai, volte pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unja Azael rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Então, depois que Elias segue o caminho, depois que ele não morre no deserto, porque Deus tinha aliança com Elias, e todos aqueles que têm aliança com Deus, e Deus com aquela pessoa, ela não morre no deserto, amém ou não amém? Deus leva ao cumprimento do propósito. Ele chegou nessa caverna no Monte Sinai, e aí Deus falou com ele: isso aqui, tu vai voltar, vai descer pelo deserto, vai lá para a direção de Damasco, vai fazer 3 unções. Fala assim: Elias foi fazer 3 unções. Ele ungiu 2 reis. Não precisa repetir agora. Um rei para a Síria, um rei para Israel. Mas depois ele ungiu um profeta para o lugar dele. Agora deixa eu te perguntar. A missão era ungir um rei, ungir outro rei, ungir um profeta para o seu lugar. Deus foi específico e disse para Elias: ungirás Eliseu em seu lugar. É a primeira vez que o nome de Eliseu aparece na Bíblia, e foi o próprio Deus que indicou para Elias. É a primeira vez que o nome de Eliseu aparece na Bíblia, e é quando Deus o está indicando para Elias.
você vai ungir Eliseu no seu lugar. Agora preste atenção. Eu comecei a pregação falando que todo profeta escolhe um discípulo sobre o qual ele, no tempo determinado, ungirá esse profeta em seu lugar. Todo profeta escolhe um discípulo para caminhar com ele, para estar do lado dele, para caminhar por onde ele passar, para aprender o ofício com ele. E quando o profeta partir ou terminar seu ministério profético, o seu discípulo ia receber a unção do profeta para seguir em seu lugar. E aqui, Deus manda o profeta Elias ungir Eliseu. Deixa eu te perguntar, de quem era essa unção? Ou quem deveria receber essa unção? O moço. O moço que não honrou a aliança. Quem não honra a aliança perde unção. E sem unção você não cumpre o propósito. Então um desaliançado nunca cumprirá um propósito. Quem não honra a aliança perde unção. E sem unção você não cumpre o propósito. Então pode ser que você não está conseguindo cumprir o seu chamado, ainda que você o saiba qual é, porque você não está fazendo a aliança certa, ou está andando desaliançado, desaliançada. E desaliançado não cumpre um propósito. Dá para dizer amém ou está difícil? Você está entendendo isso? A unção que Elias ia passar para Eliseu era a unção daquele moço. Na hora que Elias mais precisava daquele moço o abandonou. E por isso perdeu a unção. Então, querido, o que a gente precisa como líder não é receber tapinha nas costas. É na hora da crise olhar para o nosso lado e te encontrar. Te encontrar. Porque é muito ruim caminhar sozinho. Muito ruim caminhar sozinho. Você sabe disso. É muito ruim caminhar sozinho. O que legitimamente está reservado para uma pessoa é derramado sobre outra, porque o que alguém rejeita, o outro valoriza. Aquele menino sabia que se ele ficasse em Berseba e Elias fosse embora, ele não receberia a unção de profeta, porque ele só estava caminhando com Elias porque ele queria se tornar um profeta. Ele não estava enganado, ele sabia disso. Ele sabia que Elias o iria ungir em algum momento o profeta em seu lugar. Só que ele vê Elias na crise, e Elias deixa ele lá em Berseba e vai embora, e ele nunca mais vê Elias. Ele sabia, nunca mais veria Elias. Elias queria morrer. Nem para falar assim, já que você quer morrer no deserto, me unge de uma vez. Porque o propósito do discípulo do profeta é receber a unção do profeta. Do contrário, ele não seguiria o profeta. Você precisa entender que é intencional. A vida daquele menino, daquele moço, daquele discípulo, é intencional caminhar com o profeta. A intenção é receber do profeta a unção de profeta. Então quando ele fica em Berseba, ele já sabia que ele não seria ungido, porque ele deixou o profeta que o ungiria embora. O que legitimamente está reservado para uma pessoa é derramado sobre outra, porque o que alguém rejeita, o outro valoriza. Deixa eu falar para você uma coisa. Elias escolheu o seu moço, e o seu moço o abandonou. Deus escolheu para Elias, Eliseu, e Eliseu o honrou. Olha bem para mim, líderes, olhem bem para mim. Ainda que você tenha sido desonrado por alguém que você achou que ia caminhar contigo, Deus coloca a pessoa do seu lado para te abençoar. É um alguém que você não conhece. É um alguém que você nem imaginava que fosse. Elias não conhecia Eliseu, mas foi Deus quem colocou Eliseu no caminho de Elias. Você vai lá e vai ungir Eliseu no seu lugar. Deus foi muito específico. Você lembra, por exemplo, de Jacó e Esaú? Esaú estava com fome por causa de um prato de comida, um prato de lentilha, e abriu mão da primogenitura. E aí Jacó herdou a primogenitura, que não era dele. Tem gente abrindo mão dos projetos de Deus por causa de necessidades imediatas e passageiras.
tem gente rejeitando o propósito de Deus porque a sua necessidade tem sido maior. E por causa disso tem quebrado alianças. Prefere quebrar os pactos, os acordos, as alianças por causa de necessidades passageiras. E estão abrindo mão do propósito de Deus. Você sabe o que era um primogênito naquele tempo? O primogênito herdava a dupla porção da herança do pai quando o pai partisse. Esaú falou assim: o que vai me adiantar isso? Estou morrendo de fome, vou morrer antes do meu pai. E por causa de um prato de comida ele perdeu a primogenitura. Para de negociar o que Deus tem de especial para você por causa das suas necessidades imediatas. Cumpra os pactos e o voto da aliança que você fez. Da aliança com seu pai, com a sua mãe, da aliança com Deus, da aliança com seus filhos, da aliança com o seu pastor, da aliança com esse altar. O propósito de Deus não pode ficar comprometido por alguém que deveria estar empenhado na obra, mas resolveu se afastar de sua autoridade e, consequentemente, do projeto que lhe estava proposto. Foi isso que esse moço fez. Ele deixou Elias ir embora, que era autoridade sobre ele. O propósito de Deus na vida do moço de Elias não se cumpriu, não por causa de Elias, não por causa de Deus, mas por causa do moço que quebrou o pacto. Esse moço, o moço Elias, testemunhou todas aquelas maravilhas e deixou Elias embora na primeira oportunidade. Queridos, presta bem atenção. Enquanto o seu líder Elias, mesmo no seu pior momento, pensou no seu discípulo, esse discípulo não pensou em nenhum momento na necessidade do seu líder. Elias, no pior momento da vida dele, deixou o garoto em Berseba. Esse garoto em nenhum momento pensou na necessidade de Elias. Por que ele tinha que pensar na necessidade de Elias? Porque a função dele era suprir essas necessidades de Elias. Era a função do aprendiz de profeta. Ele não falou assim: mas se eu não for, o meu Senhor vai andar sozinho. Mas se eu não for, ele vai estar abandonado. Mas se eu não for, ele vai estar com frio. Mas se eu não for, ele pode ser atacado por uma besta fera. Mas se eu não for, ele pode ser apanhado. Ele não pensou nisso. Que tipo de aliançado é você que só pensa nos seus benefícios? E não pensa no sacrifício do seu líder? Não pensa na necessidade dos seus líderes? Como é que você vai ajudar seu líder a crescer aquela célula, cuidar daquelas pessoas, multiplicar aquela célula, se você só pensa nos seus interesses pessoais? Não, eu estou aqui porque meu líder falou que estava tudo bem. Meu líder falou que não precisava. Irmãos, quem anda comigo sabe, quando eu falo, já peço ajuda porque já está atrasado. Quando eu tenho que dizer para fazer algo, eu vou lá e faço. Por quê? Porque o aliançado conhece a necessidade do mestre, do líder. Lembra dos valentes de Davi? A gente vai falar deles aqui essa semana, esse mês. Davi estava lá e falou assim: vontade de beber água do poço lá que está na porta de Belém. Cara, tinham 3 valentes de Davi que estavam perto e ouviram Davi falar. Davi não pediu a eles. Eles se arriscaram no meio do acampamento dos filisteus, pegaram da água e trouxeram para Davi. Entregaram a água para Davi. Davi falou assim: que isso? É a água que você queria tomar. Como assim? A gente escutou você falar. Então agora beba e mata a sua vontade. Davi falou assim: não posso. Beber dessa água custou a vida desses meus 3 homens. Eu vou entregar por libação, adoração ao Senhor. Quem anda perto do líder conhece o coração do líder. Então o líder não precisa abrir a boca. Isso é honra. Isso é honra. E quando você honra o líder que Deus colocou sobre a sua vida, Deus honra você. Agora, quando tu quebra a aliança com o seu líder, você quebra todos os princípios da aliança com Deus. Então, o que a gente aprende aqui com esse moço de Elias? Aprendemos que mesmo com a autorização do nosso líder, jamais a gente deve deixá-lo. Pastor, precisa de ajuda? Não. Estou precisando. Pastor, quer que fica para fechar a igreja? Eu fecho. Quer que abra a igreja? Eu abro. Só que eu venho lá de Bangu, cheguei primeiro que vocês, eu não consigo entender isso. Eu moro lá em Bangu, sou o último a sair daqui, também não consigo entender isso. Faz parte do meu ministério, do meu chamado. Mas eu tenho aliançados ou não tenho aliançados? Porque a aliança não é provada com discurso, é provada na prática.
É na prática. Cara, quando na treta, quem olha está do meu lado. É esse que vai me ajudar. Porque os melhores amigos são forjados na guerra. Porque são esses que te ajudam a se defender. Aquele que assim, até aquelas pessoas carne de pescoço. Mas na guerra, aquele que está contigo, aquilo é aliançado. Porque ficar junto na hora que está tudo bom é muito tranquilo, irmãos. Ficar junto na hora que o negócio está azedo, aí que eu quero ver. Na hora que estão levantando falso contra você, apontando o dedo para você, discordando de você, e se você se posicionar do lado do seu líder, você vai ser comprometido naquela condição? E lembra que não é envolvido, é comprometido. Você aprendeu a diferença, amém ou não amém? A diferença de envolvido e comprometido? Envolvido só está envolvido. Lá no ovos com bacon é a galinha, deu o ovo. E o porco está comprometido, ele deu a vida. É isso, se você se posicionar do lado do seu líder em aliança, estarás comprometido. E tem gente que não quer pagar esse preço, então quebra a aliança. Só quem quebra a aliança perde unção. Já falei domingo passado, é o mês inteiro nesse tom, irmãos. A aliança mexe aqui dentro. Ou você vai se apaixonar, vai dar comichão no seu ouvido. Todo aliançado faz para alegrar ou não faz para não entristecer. Por quê? Porque isso é honra. Honrar é fazer para alegrar e não fazer para não entristecer. Como assim? Se você sabe que o seu líder, o seu pastor gosta de algo, ele não precisa pedir, você vai lá e faz. Você acha que ele não gosta de algo? Não faça. Para quê? Para não entristecer. Por quê? Porque isso é honra. E todo aliançado honra o pacto da aliança. Esse moço de Elias, a gente não sabe o fim, a gente não tem nem o nome dele, não sabe o que acabou. A última vez que ele apareceu foi lá em Beceba, acabou. Não tem nome, não sabe como é que acabou o ministério dele, não sabe como é que se deu a vida dele, a gente não sabe. Só que para o lugar dele, Deus levantou Eliseu. Mais uma vez, fala assim: Deus tem um Eliseu para levantar na minha vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus tem um Eliseu para levantar na sua vida. Vamos comparar Eliseu com esse moço de Elias? Na primeira atitude que o moço teve, esse moço sem nome, ele abandonou Elias, o seu líder. Eliseu, por 3 vezes, recebeu o comando de Elias para aguardar que ele iria em outro lugar, e ainda assim, Eliseu não deixou. Não foi assim? Vou ali, fica aqui que eu vou ali. Elias foi embora. Quando ele olhou, quem estava atrás dele? Eliseu. Fica aqui, eu vou ali e volto. Elias ia. Quando ele parava, olhava quem estava junto dele. Eliseu. Eu vou ali e fica aqui. Quando eu olhava quem estava lá, Eliseu. Elias falou assim: fica aqui que eu vou fugir. O moço ficou. Elias falou: fica aqui que eu vou ali. Eliseu não abandonou por 3 vezes. Então a atitude de deixar o líder caminhar sozinho é de quem quer deixar o líder caminhar sozinho. Está me entendendo? Amém ou não amém? Esse moço sem nome não fez esforço nenhum para seguir o líder. Já Eliseu, depois que foi chamado, a primeira coisa que ele fez foi sacrificar. Abre aí 1 Reis 19. Está lá já, né? 1 Reis 19. Deixa eu ver se é o versículo 19 aqui. Vamos ler 1 Reis 19 a partir do 19. Olha o que diz a palavra do Senhor. Elias saiu dali, encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando, com 12 juntas de bois, adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e minha mãe, então eu seguirei. Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. E com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e deu ao povo. E eles comeram, então se levantou e seguiu Elias e os servia. Então vamos lá. O que Eliseu fez? Elias passou, jogou o manto. Elias já entendeu o que aconteceu, porque ele já sabia que ele era profeta. Recebeu o manto do profeta. Falou assim, correu onde estava ele e falou assim: deixa só eu despedir meu pai e da minha mãe. Elias falou assim: vai lá. Ele despediu do pai e da mãe. Pegou os bois, matou os bois. Pegou as carruagens, as carroças desses bois, quebrou, fez uma fogueira, assou esses bois, deu um churrascão de despedida, alimentou o povo e foi seguir Elias e o servia. Foi isso que ele fez. Ou seja,
O que Eliseu fez? Eliseu estava daquela forma eliminando a possibilidade de voltar. Eliseu acabara de eliminar a possibilidade de regressar, de abandonar Elias e voltar para a sua antiga vida. O caminho da aliança deve ser uma rota sem volta. O aliançado e a aliançada não é o que não tem opção, mas o que elimina os itinerários de fuga. Isso é que difere o fiel e o infiel na rota da aliança. Ou seja, o que Eliseu fez? Eu até posso voltar, mas eu decido não voltar, e para isso vou eliminar a condição de volta. Eu vou matar os bois e queimar as carroças. Porque a aliança é um caminho sem volta. Porque uma vez quebrada, quebra o pacto da aliança, recebe as consequências dessa quebra. Quem não tem opção, um dia pode ter. Porém, o que tinha opção e a sacrificou, já provou automaticamente a sua fidelidade ao seu líder. Então, quem não tinha opção, pode ter e abandonar. Foi o que fez o moço de Elias. Na primeira oportunidade, abandonou. Eliseu nunca abandonou, tinha possibilidade de voltar, mas eliminou ele mesmo a possibilidade de volta. Porque aquele que faz uma aliança sabe que é um pacto sem volta. A pergunta que eu te faço hoje é: quem é você? Você é o moço de Elias, sem nome, que na primeira oportunidade abandona seu líder, seu pastor, sua igreja, sua célula. Quem é você? Ou você é um Eliseu, que ainda que tenha a possibilidade de retornar, você elimina essa possibilidade de voltar atrás, abrindo mão de seus caminhos para seguir um caminho, um propósito que é muito maior do que o seu. Quem é você? Você é o moço de Elias, que na hora que o negócio arrochar, tu vai abandonar? Ou você é aquele que pode arrochar, porque eu não vou abandonar, não tem nem mais para onde voltar? Já eliminei a possibilidade de volta, por vontade própria, eliminei a possibilidade de voltar. Nós só não avançamos mais com o Evangelho através do nosso ministério metodista aqui, porque tem muita gente como o moço de Elias. Na hora que arrocha, rói a corda. Só que a maioria que eu estou olhando daqui, desde que a gente começou a falar de aliança de maneira intencional no ano passado, são Eliseus que têm permanecido. E sabe o que mais? Lembra que Deus sempre coloca um Eliseu do nosso lado? Ele está enviando mais Eliseus para caminhar com a gente. Olha quanta gente tem aqui que não estava aqui ano passado. Eu quero orar com você. Fique em pé no seu lugar.